forças de poderes, né? Claro. O proletariado, o alto, funcionário do Estado, né? No caso aí, o funcionário do Estado. Um defendendo a si próprio, né? E poderia existir até uma integração entre essas duas partes, ou forças, né? Eu vou chegar lá. Calma lá. Aqui o Marx terminou em março de 52. Ele não viu o Napoleãozinho se autoproclamar imperador. Mas ele vaticina. Ele prevê. Porque você sabe, né? A boa análise política pode ser previsível. Ela pode prever as coisas, né? Ninguém é bidu, ninguém acredita em fantasma, mas dá para você mais ou menos ver a tendência. Então ele fala assim, ó: o culto do manto sagrado de Treves, que é uma relíquia católica lá, não sei nem de que santo é esse manto, que todo mundo adora, o culto do manto, né? Ele, o Napoleãozinho, o repete em Paris, que é a capital da França, sob a forma do culto do manto imperial de Napoleão. Quer dizer, o culto de que ele, Napoleãozinho, um dia vai dar o golpe e vai virar imperador. Mas, quando o manto imperial finalmente cair sobre os ombros de Luiz Bonaparte, a estátua de bronze de Napoleão ruirá do topo da coluna Vendôme. Uma coluna que tem lá em Paris, que tem uma estátua do Napoleão em cima. É um tipo de um obelisco assim, tem uma estátua do Napoleão. Qual que é a metáfora que ele está usando? O dia que o Napoleãozinho se proclamar imperador usando o mito do tio, justamente nesse dia o mito do tio vai cair. Porque ele vai ter condições plenas de governar contra os interesses do campesinato, em favor dos interesses das burguesias que o apoiaram. Então aí o campesinato vai se desiludir com ele. Só que aí já é tarde. Ele já tem a ditadura na mão. Ele já virou um autocrata. Então aí numa passagem ele fala: qual é a única saída que a classe camponesa tem? Uma aliança com a classe operária. A foice e o martelo. Não é? Foice e martelo? Sem uma aliança com a classe operária, o campesinato está frito, está lascado. Porque se ele imagina que numa aliança com a pequena burguesia, ou pior, com as frações burguesas, em nome da revolução e da democracia, ele vai satisfazer seus interesses, está muito enganado. A salvação do campesinato é numa aliança com a classe operária. Uma revolução operário-camponesa. Fora daí, não tem saída. Vai viver à sombra da coluna de Vendôme, do mito de Napoleão. Tudo bem? E era irônico, né? Engraçado. Muito bem, estou acabando, hein? Último. De modo algum, a análise do bonapartismo parte do pressuposto, isso é importante, parte do pressuposto de que existe um equilíbrio entre burguesia e proletariado na disputa do Estado. Muitas análises sobre o conceito de bonapartismo de Marx sugerem que o bonapartismo acontece quando há um equilíbrio catastrófico entre as duas classes fundamentais. Nem a burguesia consegue manter sua dominação, nem o proletariado consegue consumar uma revolução socialista. E não é isso que o 18 diz. Vou ler de novo. De modo algum, a análise do bonapartismo por parte de Marx parte do pressuposto de que existe um equilíbrio entre burguesia e proletariado na disputa do Estado. Ao contrário, desde as jornadas de junho de 48, o proletariado é derrotado, emergindo posteriormente à cena política como aliado subalterno da pequena burguesia, e apenas como ameaça potencial em caso de desagregação da ordem. Ameaça potencial é diferente de ameaça imediata, real, agora. Ao contrário,
as forças da burguesia preservaram seu domínio geral todo o tempo, apesar de demonstrarem profunda incapacidade de preservar seu domínio político direto, ao ponto de ter que entregar ele para o Bonaparte. Essa incapacidade se deveu não só à ausência da unidade das frações burguesas em torno de uma perspectiva comum, república, monarquia ou ditadura de Bonaparte, mas à própria inviabilidade de seu domínio direto por meio da república parlamentar, pois esta última implicaria na possibilidade de participação política do proletariado por meio de eleições e, inevitavelmente, da formação da sua bancada parlamentar. Por isso, então, a república foi fritada, porque se você levar ela às últimas consequências, ela vai ter que prever o sufrágio universal e a presença dessa classe, desse fantasma dentro do parlamento e na vida política comum. Então, isso já é suficiente para uma situação bonapartista. A ameaça não precisa ser imediata, pode ser impotência. Tudo bem? Daí os ataques da burguesia ao sufrágio universal e suas vacilações diante da necessidade do parlamento controlar o exército e submeter Bonaparte à sua supremacia. Ao agir dessa maneira, a burguesia solapou a própria possibilidade de seu domínio direto diante de um presidente personalista e autoritário. Deste modo, a dinâmica da Revolução impediu a burguesia de estabelecer seu domínio direto e levá-lo adiante por meio de uma república parlamentar. Ao contrário, ela procurou passivizar, domesticar a Revolução o tempo inteiro, solapando suas próprias bases. O bonapartismo, então, emerge como consequência da inviabilidade do domínio direto da burguesia em termos políticos, mas também da necessidade de preservar seu domínio indireto, por meio do executivo autônomo, superpoderes, sustentado socialmente no lumpenproletariado e politicamente numa vasta burocracia de Estado. A autonomia do executivo se reflete na capacidade de canalizar recursos, independentemente da autorização parlamentar, no estabelecimento de uma perspectiva de representação geral do Estado em relação a todas as classes, ou seja, na identidade entre Estado e povo-nação, e no próprio acolhimento do golpe de Bonaparte pela própria burguesia, já convencida da inviabilidade de seu domínio direto. É essa situação concreta e peculiar que permite a autonomia da burocracia no governo de Napoleão, caracterizando uma situação diferente daquela vivida pela mesma, pela burguesia, nos governos da Restauração, de Luís Filipe e da República Parlamentar, onde estava submetida ao poder burguês. Ou seja, o bonapartismo supõe que não há uma unidade entre as frações burguesas, o que, mesmo sem haver uma ameaça real do proletariado, já é razão suficiente para uma direção política bonapartista.